Gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Essa é uma live de aquecimento. Quem não me conhece, sou Randy Marcos, fisioterapeuta, criador da metodologia Desvendando a DTM. Uma metodologia onde eu mostro como profissionais comuns sabem, conseguem eliminar a dor do paciente de ATM já no primeiro atendimento e lotam suas agendas, se tornando expert em ATM, justamente porque ninguém consegue gerar resultado desses e os pacientes estão loucos, precisando de uma abordagem, precisando de profissionais nesse sentido. E eu quero começar com uma dinâmica. Quem quer dinâmica, coloca aí. Quero uma dinâmica. E a primeira dinâmica que eu quero que vocês tenham é o que é a manipulação do crânio, o que é o crânio e como você precisa saber entender esse crânio. A primeira coisa que você tem que entender é como se existem esses movimentos. Que movimentos são esses que existem no crânio que você precisa entender para que você possa manipular. Se você vai manipular algo, se você vai fazer algo para restaurar movimento, para restaurar a mobilidade, você vai categoricamente colocar esse crânio em melhora funcional, em melhor movimento, em melhor articulação. Dessa forma, tem que haver algum movimento. E aí, nessa perspectiva de querer fazer esse movimento ser restaurado através de técnicas manipulativas, você precisa entender o que é que está gerando esse problema, tá? Então, a primeira coisa, tá? A gente vai fazer uma dinâmica simples aqui. O que é que eu quero de vocês? Para uns vai ser mais fácil, para outros vai ser mais difícil, tá? Mas o que eu quero é que vocês se concentrem. Então, primeira coisa, sentem-se na cadeira de maneira confortável, tá? Se ajeite aí, sentem na cadeira de maneira confortável, tá? Depois que vocês sentarem de maneira confortável, o que é que eu quero que vocês tragam? Que vocês tenham clareza, que vocês tenham nas suas mãos todo o foco da sua sensibilidade para poder entender como existe esse movimento do crânio. E aí o que vocês forem sentindo, vocês vão colocando nos comentários, tá? Vocês vão colocando nos comentários. E aí é o seguinte, de forma clara, eu quero que cada um de vocês, nessa fossa média, nessa região média do crânio, você apoie na região temporal e coloque os dedos para frente. Apoie na região temporal e coloque os dedos para frente. Dessa forma, dessa forma. E a partir daí eu quero que você respire. Respire fundo, profundamente. Vamos lá. Respira fundo. 2. 3. Esse início foi para você pegar a manualidade. Lembrando, você coloca a mão e não aperta. Eu quero que você sinta. Sinta seu cabelo, sinta a pele, tá? A gente vai repetir mais uma vez isso para que você sinta, para que você tenha consciência disso. E agora eu quero que você coloque o foco na sensibilidade das mãos e essa sensibilidade das suas mãos você vai sentir como se a cabeça quisesse empurrar a sua mão para fora. Como se a cabeça quisesse empurrar a sua mão para fora. Tá? E aí, coloca uma mão aqui, coloca outra mão, leve, sentindo o couro cabeludo, de leve. Agora, respira fundo 3 vezes, inspira. Show, expira. Inspira. Show, respira. Inspira. Show, expira. Agora chegou a hora da gente conversar aqui o que é que vocês sentiram nesse momento. Quando vocês inspiraram, tem gente que vai sentir assim, sentir mais a mão direita se movimentar, sentir mais a mão esquerda se movimentar, sentir mais as duas se movimentarem, ou não sentir movimento. Coloca aí, mão direita, mão esquerda, ou não sentir o movimento. Coloca aí exatamente o que vocês sentiram. Porque eu quero que você comece a entender. Por que manipular o crânio? Logicamente, se vai manipular o crânio, você tem que ter movimento para restaurar através da manipulação. E nesse processo de entendimento é que você vai perceber
Caraca, se um lado não movimenta bem e o outro movimenta, alguma coisa de errado tem aí. Algum problema tem aí. E pasme, que não é só problema mecânico. Não é só problema mecânico. Olha, a Ângela coloca aí, a mão direita teve mais movimento do que a esquerda. Ou seja, existe um padrão melhor de movimento para ela à direita e existe pior um movimento à esquerda para a Ângela. Quem teve diferente? Ó, aqui no YouTube a Fátima coloca, mais à direita movimentou. Mais à direita. Caraca! Então a direita tem dinâmica, tem movimento. E sabe o que é interessante? Quando a esquerda não movimenta bem, e Ângela, se eu adivinhar alguma coisa, me fale. Existe uma tendência aqui, do lado esquerdo, onde você não move, que haja estalido. Que haja cliques na ATM. Quando o paciente tem cliques na ATM, a tendência é que esses cliques estejam do lado onde não tenha movimento. E é sobre isso que eu quero trazer clareza para você hoje. E eu quero mostrar na prática daqui para o final da live. E aí, atenção, eu combinei com o pessoal no início, a gente bater 60, aí ó, 60 hoje, eu vou mostrar isso na prática hoje. Então, mete o dedo aqui ó, na setinha e compartilha com os amigos. Compartilha com os amigos. Quem sentiu diferente de um lado e do outro, comenta aí, igual a Ângela. A Espaço Físico colocou, sentiu nas duas mãos. Ótimo. Qual é a diferença de você para a pessoa que não sente? Que a tendência é que você tenha poucos sintomas relacionados a dores de cabeça, você tem poucos sintomas associados com peso, com disfunção da TM. A tendência é que você não sofra tanto, porque o crânio ele tem capacidade adaptativa, ele tem maleabilidade. E essa maleabilidade do crânio não sobrecarrega, não gera compensação na região da ATM. E é aí, exatamente aí, que as disfunções começam a se instalar e que você precisa entender o princípio para eliminar a dor do seu paciente da ATM. Caraca! Caraca! É isso, tá? E aí eu quero outra perspectiva, tá? Outra perspectiva. A gente fez a dinâmica lateral. Na dinâmica posterior, a gente já começa a trazer um pouco a relação com coluna cervical e base craniana. Veja como a gente consegue já introduzir a cervical com as disfunções de crânio e que pode chegar à disfunção lá da ATM. Então, ó, a primeira dinâmica a gente trouxe para essa região. Agora, ó, o que é que a gente precisa entender? Nós temos aqui, ó, o processo mastoide. O processo mastoide. Esse processo mastoide, ele, um dedo atrás, ele já começa a fossa posterior do crânio, onde a gente tem occipital, onde a gente tem a relação com a coluna cervical. E a partir daí você começa a dominar, a ter clareza sobre aquilo que a cervical pode estar afetando a ATM, o sistema estomatognático como um todo. Então, fica ligado que agora a gente vai tentar sentir essa mobilidade, esse movimento na região posterior. Beleza? Quem está comigo aí, aperta o coraçãozinho para eu ver aí se vocês estão animados fazendo. De novo, a técnica. Primeiro, senta um pouco confortável para que você sinta. Eu não estou vendo vocês, não posso corrigir. Então, ó, senta, apoia bem, tá? Apoia bem o corpo. E aí, ó, mão no mastoide, seguindo para a região do lambda, que é a articulação entre o parietal e o occipital. Os dois parietais e occipitais. Então, ó, aqui, assim, dessa forma. Então, você vai segurar aqui. Segurar aqui. Quando você segura aqui, atenção, dole 1, respira fundo. Show! Dole 2. Show! Dole 3. Show! A mesma coisa, você vai começar a perceber, eu quero que você traga agora para mim, qual
a força que você sente empurrando essa mão, mais à direita ou mais à esquerda? Para onde você sente mais? Se essa zona occipitotemporal está movimentando mais à direita ou à esquerda? E aí eu já vou trazer uma surpresa para vocês, para que vocês entendam. Caraca, a postura da minha cabeça está errada e isso pode estar levando a grandes problemas. Obrigado, Graça. Hoje, dia do fisioterapeuta. Obrigado, viu, pessoal, por ter me dado. Parabéns aí. Graciele, mais à direita, mais à esquerda. Olha só, olha só. E agora, Graciele, agora, Suelen, eu vou adivinhar uma coisa de vocês. A tendência é que onde você não tem muito movimento, a Graciele tem mais à direita, então à esquerda. A Suelen tem mais movimento à esquerda, então onde não tem é à direita. Nesses pontos de mais restrição, vocês têm mais tensão no cal, mais dor, mais tendência da cabeça ficar inclinada para esse lado. Confirma para mim se isso acontece. Confirma para mim se isso acontece. Porque esse teste simples, mas com o conhecimento certo, você consegue construir o raciocínio clínico para eliminar a dor do seu paciente já no primeiro atendimento. A dor, o comprometimento no sistema estomatognático já no primeiro atendimento. Olha aí, a Suelen, exatamente. Caraca, eu não precisei estar perto da Suelen para saber isso. Eu não precisei estar perto da Graciele para fazer isso. O que eu precisei é ter o conhecimento, é entender a anatomia, a biomecânica, a fisiologia. E você pode fazer isso. Ah, Randy, qual é a diferença? Ah, você, tudo bem, você dá o curso disso, você trabalha com isso. Não, a diferença minha para você é que eu tenho só um pouco mais de experiência. Eu só quero que você não perca tempo e consiga aprender sem errar tanto, para que fez com que eu chegasse até aqui. E aí, quando eu digo, ó, se aconteceu esse problema, você tem uma dor aqui. É assim que eu faço com que você elimine a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. E, no caso aí da Ângela, da Graciele, no caso aí da Suelen, foi exatamente isso. É isso que eu faço com o paciente. É isso que eu quero que você aprenda. Porque existe paciente precisando. E por isso que hoje tem alunos meus, estão fazendo atendimentos online. E hoje, a gente batendo aqui 60 pessoas no Instagram, eu vou fazer dinâmica, fazer atendimento, ajudar vocês a ter essa clareza. Porque eu quero que você veja que funciona, como isso é transformador quando você tem o conhecimento certo. Então, ó, gente, falta bem pouquinho. Você compartilha aí, cada um compartilha para duas pessoas da área, tá? Fisioterapeuta, dentista, fonoaudiólogo, compartilha com um amigo e aí a gente chega nos 60 e aí pro final a gente vai intensificar isso. Fechou? Show de bola. Então, ó, as meninas aí, ó, sentiu mais de um lado do que do outro movimentar o crânio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que o seu corpo funciona como uma engrenagem. Essa engrenagem craniana, essa roda craniana, se você não tem um movimento fluido, um movimento dinâmico, essa roda craniana vai entrar em bloqueio. É como se você tivesse uma roda que bloqueou. Quando bloqueou, o resto não funciona em harmonia. Então, por exemplo, se eu tenho uma fossa posterior à esquerda restrita, que não mexe, de acordo com o teste que eu passei aqui para você, o que é que vai acontecer com a região temporal? O que é que vai acontecer com minha ATM? O que é que vai acontecer com minha parietal? Vai receber sobrecargas funcionais devido ao bloqueio articular. E quando você tem esse bloqueio articular, restrição gera compensação. Restrição gera adaptabilidade. Hipomobilidade gera hipermobilidade. Hipermobilidade gera estalido, desgaste ligamentar, desgaste articular e dores na região da ATM.
Tá claro, gente? Gente, se tiver claro, coloca aí. Está claro. Quem tá adorando, aprendendo muito, também coloca aí. Hashtag tô adorando. É esse o foco. Você precisa aprender aquilo que gera resultado para eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. E o crânio é apenas uma das partes, mas uma das partes super importantes, até porque a ATM está no crânio. Ah, Randy, eu sou dentista. Ah, Randy, eu sou fonoaudiólogo. Ah, Randy, eu sou fisioterapeuta. Calma, eu tenho um aluno dentista, ortopedista, funcional de maxilares, fisioterapeuta, tenho um aluno fonoaudiólogo, quiropraxista. Calma, só aprenda. Calma. Eu quero trazer o conhecimento que você não teve na faculdade para que você possa ajudar mais e mais e mais e mais e mais pacientes. Porque a partir do momento que você entende, você ajuda pacientes. A partir do momento que você entende, você é reconhecido, você tem resultados mais rápidos. E aí é o seguinte, quais benefícios você traz disso? Quais benefícios você traz isso? Você traz um direcionamento para a causa do problema ao invés de pensar no sintoma. Você não perde tempo utilizando técnicas e até agredindo, fazendo massagem que não resolvem a dor do paciente, mas sim agride muito a estrutura. E partindo por esse desenho, eu quero que a gente faça também um teste bem legal, tá? Bem legal. Existe o teste antero-posterior. Antero-posterior, onde ó, você bota a mãozinha na testa. Então, ó, galera, reposiciona aí. Reposiciona, posiciona aqui e aqui. Para trás, na região occipital, ó, junto do parietal, já aqui na região de articulação, tá? Então, ó, na posição superior aqui do frontal e na posição posterior-superior aqui do occipital. Então, ó, respira fundo agora. Respira. E aí você sente, quem mexe mais? Minha mão posterior ou minha mão anterior? Ou as duas? Escreve aí, anterior, posterior ou as duas? Esses são testes simples, adaptados aqui para vocês, para que vocês entendam como é possível você perceber que existe essa dilatação do crânio. E essa dilatação gera acomodação. E essa dilatação gera uma fluidez na fisiologia craniana. Olha aí, a posterior movimenta mais. Graciele, posterior movimenta mais. Já a Caroline, pronto, a Caroline aí, ó. Caroline falou que anterior movimenta mais. A Caroline é a típica paciente com muita tensão posterior, tensão de base de crânio, muita tensão nessa região. Concorda, Caroline? Coloca aí, comenta aí. Suelen também, muita tensão. Quando a gente tem muito mais movimento na frente do que atrás, a cervical está compensando essa restrição de movimento. Essa restrição do movimento superior faz a cervical incomodar, sobrecarregar mais. Olha o que a Caroline disse. Caraca, parece que eu estou do lado da Caroline. Parece que eu estou do lado da Caroline. Daniela aí no YouTube, as duas. Não, eu não estou perto de você. Eu só sei detalhadamente essas adaptações, essas compensações que o corpo utiliza para viver bem, viver em equilíbrio. Porém, viver em equilíbrio quer dizer também que ele vai jogar tudo e vai sobrecarregar as suas estruturas e vai sobrecarregar o seu corpo. E você, se não entender isso, começa a prejudicar. Olha, a Suelen coloca, eu tenho muitas tensões e dores na lateral do lado que não movimenta bem na abordagem posterior. É exatamente isso que acontece. E você não consegue entender e melhorar essa dinâmica justamente porque
Porque você não foi ensinado como saber abordar o paciente com esses problemas. Tanto que vocês, mesmo profissionais, estão sofrendo. Então, essa live é um verdadeiro aquecimento e um verdadeiro, assim, fervor para que vocês fiquem conscientes de que vocês não podem se submeter a fazer um atendimento sem essa clareza, gente. Vocês não podem deixar de crescer profissionalmente porque você não tem esse conhecimento. Quantos pacientes vão chegar até você? Quantos pacientes vão sair bem do seu consultório dizendo, caraca, Suelen, bem demais. Suelen é muito boa. Ah, sei lá, Juliano é muito bem, a Aline é muito boa. É esse conhecimento associado com as manipulações do crânio que você começa a entender que, caraca, eu nunca aprendi isso, mas eu devo fazer isso com o meu paciente. E esse processo de conhecimento é possível você chegar desde que você consiga, na prática, ter essa visualização que eu estou tendo com você. E aí, eu quero só que você preste atenção, continue aqui, focado para desenvolver todo o processo, para desenvolver toda a dinâmica. Porque é possível você eliminar a dor do seu paciente ATM, as dores adjacentes, como dores cervicais, cefaleias, num primeiro atendimento, como vários dos meus alunos já fizeram. Basta que você tenha essa dinâmica bem clara na sua cabeça, tá, gente? E aí, ó, dentro de quanto em quanto tempo, quantas vezes, como é que é feito esse tratamento, essa manipulação no crânio? Gente, de forma específica, quando você encontra uma restrição do crânio, por exemplo, você tem vou usar a Suelen que está participando, está comentando aí, você tem uma restrição de crânio posterior, posterolateral direita, por exemplo, e você identifica isso, identifica a fossa craniana relacionada, e você consegue restaurar esse movimento, por ser uma zona mais rígida do que de movimento, é uma zona que você não tem tanto problema. Mas, ou seja, uma vez você tratou, você não precisa tratar novamente se você fizer o tratamento, a técnica de forma específica, de forma satisfatória. E dentro desse processo, é o paciente chegar com dor e sair sem dor do seu consultório e ter uma melhora consistente. E ter uma melhora que não volta no outro dia. Porque não volta se você conseguir avaliar da forma certa e tirar as compensações associadas com isso. E aí você precisa construir esse raciocínio clínico. Então, de quanto em quanto tempo fazer? Não precisa se desesperar para isso, tá? Você só precisa saber corrigir o problema corretamente para eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. Você precisa saber o local para poder ter esse processo de disfunção compreendido, tá? E aí, quem quer outra dinâmica também, eu vou fazer outra dinâmica para você tentar ver essa região mais facial, de ossos da face. Tem muitos dentistas que me acompanham. Quem é dentista aí? Coloca aí eu. Eu sou dentista. E eu quero trazer esse esclarecimento para as manipulações do crânio em relação ao dentista que trabalha muito a oclusão, trabalha muito a arcada superior, a arcada inferior, né? Tenta organizar bem e às vezes não sabe, comete alguns errinhos, mas que não é de propósito, é porque não ensinam isso. Olha aí, Paulo, seja bem-vindo, Paulo, é um prazer poder compartilhar com você e dar clareza mais ao dia a dia. Eu tenho vários alunos ortopedistas, funcionários maxilares, cirurgião bucomaxilo. Muito bom ter você aqui, tá? Muito bom. E aí é o seguinte, gente, ó. Coloca essa tua mão, ó, na maxila superiormente aqui e na outra maxila dessa região. Apoia de forma sutil, como eu fiz as outras dinâmicas. E aí eu quero que você respire fundo, ó. Respira fundo.
Respira fundo. O que é que você vai perceber? Você vai perceber as maxilas se movimentando. A tendência é que tenha esse movimento, ó. Esse movimento. E não é, gente, não é um movimento articular como o do cotovelo. É um movimento de pressão na mão, de dilatação e retração. Dilatação e retração. Quem sentiu bem dos dois lados da maxila? Quem sentiu bem essa maxila trabalhar, expandir e voltar, expandir e voltar? Quem sentiu mais à direita? Quem sentiu mais à esquerda? Fala aí para mim. Quem sentiu mais à esquerda? Quem sentiu mais à direita? Quando você começa a ter esse entendimento que você vai botar a mão no paciente e vai avaliar, você começa a entender as compensações que podem estar associadas a isso. O que está gerando o problema? Olha aí a Caroline, a esquerda foi mais, movimentou mais. Graciele aí já tem os dois. Então a Graciele é mais associada com problemas lá do crânio, mesmo rígido, não tanto nessa região orofacial, né? Já a Caroline tem a esquerda movimentando mais. Se a esquerda movimenta mais, eu tenho a direita com restrição, que vai necessitar de um jogo articular muito maior. A direita que não movimenta bem é zona de nariz entupido, de sinusite, tendência à dificuldade de respiração, é zona que não mastiga bem, é área de hemiface, que é mais sensível, de musculatura mais sensível, mas que não é bem trabalhada. Comenta aí, Caroline, se você concorda com esse ponto. Por quê? A região que é bem trabalhada, geralmente é a região que você força, que você mastiga, que você tem mobilidade. Quando você não tem mobilidade, você perde a força, o tônus, porque incomoda, dói. E aí você joga para o outro lado, alimentando a hipermobilidade e a hipomobilidade. Olha só o que a Caroline diz: dificuldade de respirar e nariz entupido sempre à direita. Esse é o jogo, gente. É o jogo do conhecimento. É o jogo para levar vocês ao alto nível, para vocês entendam como isso acontece, para que vocês busquem isso. E dessa forma, por exemplo, a Valéria não sente nenhum dos dois lados. Possivelmente é uma zona de maxila que não é bem trabalhada, que tem muita tensão nos olhos, no rosto, sinusite, que deve ter problema, já deve ter problema de dentes superiores, que a mastigação não é boa, que o movimento de língua, a dinâmica não é boa. E isso traz vários sintomas. Então, por exemplo, no caso aí, Paulo, a Josi, os dentistas, é esse tipo de paciente. Se você tem uma restrição de maxila que é para ser liberada, manipulada antes, se você joga um aparelho ortodôntico, se você joga uma placa, você tensiona, puxa e comprime mais, ou seja, você restringe mais a mobilidade. Você aumenta o contato maior com a placa. Você aumenta o contato desse dente que não quer, que fisiologicamente ele está preso, ele está restrito. Consequentemente, a paciente que cursa com esse processo de tensão, que cursa com esses sintomas mais anteriores orofaciais, tá? E aí, você que também não sentiu, por exemplo, Paulo, veja se você tem essas características também que eu estou falando daí da colega, com a Valéria, tá? E se não sente, não tem problema, repete, vai lá, tenta sentir. É como se a mandíbula andasse, empurrasse a mão. E, logicamente, é possível que você não sinta. Que isso é prática, isso é possível.
é uma zona que talvez você nunca tocou para sentir. Logicamente. Logicamente. Mas, quando você tem essa característica de restrição de bloco, como no caso da Caroline que eu falei, existe uma zona de defesa, existe uma hiperexcitabilidade, existe uma fixação dessa região. Existe um problema específico disso. Tá claro aí para vocês, gente? Olha aí, 59. Olha aí, vamos só compartilhar mais um pouquinho, bater 60, a gente vai para cima aí, tá, gente? Fazer técnica, trazer para vocês uma dinâmica, chamar vocês aí também ao vivo para a gente trabalhar e fazer uma dinâmica legal, tá? Legal. Isso, Paulo, não faz uma dinâmica dessa porque o ensino tradicionalmente não valoriza esse processo. O ensino não passa a relação, por exemplo, dos movimentos dos ossos do crânio interferindo na oclusão, interferindo nas disfunções temporomandibulares. E olha que coisa, desculpe, mas mais ignorante, né? Uma zona tão proprioceptiva, uma zona com uma dinâmica enorme, pressórica, e tem falta de conhecimento em relação a isso. E paciente com restrição, justamente por conta disso. E se ele tem restrição, e se você coloca a placa e você empurra mais isso, antes tem que, no mínimo, trabalhar um pouco esses ossos da face para liberar, gerar dinâmica, para essa pressão da mastigação reverberar. E isso fazer a propriocepção trigeminal fluir. Isso fazer a dinâmica dos seios da face fluir. E isso fazer o paciente chegar mais na frente. Né? Hoje, gente, a gente tem uma quantidade enorme de pacientes sofrendo, que faz tratamento, entra em tratamento, procura profissional, volta profissional e não encontra um resultado justamente porque falta clareza nesse sentido. E o crânio é uma das áreas muito importantes para que você possa fazer isso. E tem pacientes correndo atrás. Quem me acompanha há um tempo vê direto entra paciente aqui querendo aprender um pouco, querendo, meu Deus, porque eu sofro tanto e ninguém resolve. E me incomoda quando essa situação chega e eu vejo profissionais que não querem se dedicar para entender essa coisa, tá? Para entender essa coisa, para buscar mais isso, tá? Para buscar esse processo de entendimento. E a partir daí, tá, gente? E a partir daí você precisa abrir a mentalidade para jogar todo esse processo, tá? Então, ó, eu vi que batemos 61, tá? Então eu vou cumprir minha meta. Depois baixou aí, não tem problema, eu vou cumprir minha meta. E aí eu quero a galera do YouTube aí, ó, galera do YouTube, cadê vocês? Galera do YouTube, vão todos para o meu Instagram agora, todos para o meu Instagram, @drrandymarcos, tá? Que eu vou convidar alguns colegas para fazer a live aqui ao vivo, @randymarcos, tá? Comigo, e eu vou mostrar na prática aí. Suelen, você que participou bem, tá? Você que participou bem aí, você quer participar, entrar comigo ao vivo aqui para a gente fazer uma dinâmica com você e tentar trazer uma clareza para o pessoal sobre como é possível eliminar a dor do paciente de ATM já no primeiro atendimento, lotar a agenda, trazer clareza aí para vocês. Eu quero profissionais da área para que vocês sintam, de fato, na pele, como é que o seu paciente vai se sentir.